O Patriot Pack 3 destrói o alvo literalmente ao atingi-lo. Já o Patriot Pack 2 tenta destruir o alvo, lançando vários fragmentos de aço contra ele. A confusão pode acontecer se o Patriot Pack 2 explodir no ar e errar o alvo. Mas na prática isso não é um problema, porque dá para ver o alvo continuando o trajeto se ele não for destruído. E quando você diz que não é um problema, quer dizer que não é um problema do ponto de vista ofensivo, e sim do ponto de vista defensivo. Não, não é um problema do ponto de vista do analista. Porque se você quer determinar se a explosão do Patriot Pack 2 resultou ou não na destruição da ogiva do míssil inimigo, você vai ver o míssil continuando. E eu tenho um vídeo incrível mostrando isso sobre Tel Aviv durante a Guerra do Golfo de 2026. Vamos dar uma olhada nisso, Gary. É em tempo real, então as coisas vão acontecer bem rápido. Eu marquei os pontos onde tudo aconteceu. Agora a gente vai ver o segundo ângulo do ataque e eu vou colocar em câmera lenta. Aí está o primeiro Patriot errando o alvo. Agora o segundo Patriot também erra. E dá para saber que foi um erro, porque a bola brilhante, que é a ogiva ainda ativa, continua descendo até o chão. E depois a gente vê a ogiva atingir o solo e uma explosão de 5.000 graus. Então, o que isso mostra é que os dados do vídeo trazem todas as informações necessárias para analisar esses eventos, se você souber o que está procurando. Desculpe, você pode explicar para a gente como dá para diferenciar um Pack 2 de um Pack 3 nesse vídeo? Bom, a gente não veria nenhuma bola de fogo vinda do Pack 2. Se o Pack 2 errasse o alvo, simplesmente não veríamos nada. Em outras palavras, se os interceptores 1 e 2 fossem Pack 3, também não teríamos visto nada, porque os dois erraram. Agora, se tivessem acertado, veríamos uma grande bola de fogo, e eu vou mostrar isso para você. Mesmo que a gente não consiga ver a explosão de um Pack 3, porque ele não tem uma ogiva grande, dá para ver o resultado da tentativa de interceptação. Então quase não vemos os Pack 3. A gente só consegue ver os Pack 3 quando estão em voo, quando ainda estão com o motor ligado, porque dá para enxergar a luz intensa do rastro deles. Mas depois que o motor apaga e eles passam a planar por um bom tempo, manobrando, aí não dá mais para ver. Então, nesse vídeo aí, só para confirmar se eu entendi direito, vocês usaram dois Pack 2 e um Pack 3 para tentar interceptar o míssil dele? Não tem nenhum Pack 3 lá. As duas explosões são só mísseis Pack 2. Só Pack 2, entendeu? Então, durante a Guerra do Golfo, em 1991, a imprensa olhava para o céu e via aquelas bolas de fogo dos mísseis Patriot Pack 2. E diziam, interceptação, interceptação, interceptação. Eu tenho um vídeo extremamente engraçado, devia ter lembrado de mostrar, em que o jornalista está lá no chão dizendo, olha, uma interceptação, olha outra interceptação. E aí ele fala, opa, porque aparece um clarão enorme no chão. Então naquela época, era mais fácil para a imprensa entender errado o que estava vendo. Certo. Tá bom. Agora vamos para um vídeo bem mais elaborado, o vídeo 2. Nesse caso, a gente vê todos esses mísseis chegando. Você não vê nenhuma evidência de interceptação, mas na verdade houve uma, e eu vou te mostrar em seguida. Entre todos esses mísseis chegando, teve uma interceptação. Esse aqui é só mais um vídeo. Não tem interceptação nele. Então não precisamos nos preocupar com isso. Dá para ver que o lugar está sendo completamente destruído. Como é que pode ter uma taxa de interceptação de 90%, se as interceptações são visíveis? Pois é, você deveria ver. Eu vou te mostrar uma agora, vamos rever essa cena. Aqui está. E eu vou colocar em câmera lenta. Pronto, aqui estamos. Dá para ver 3 mísseis balísticos se aproximando. Aí acontece uma explosão. Essa é a câmera lenta, a 1/10 da velocidade normal. Agora presta atenção. Você vai ver 2 dos 3 mísseis saindo da bola de fogo e indo em direção ao chão.
e vai ver eles explodindo. Então, dá para ver os interceptores em ação. A gente não vê os interceptores do Patriot Pak-3 porque ele não tem uma ogiva grande e não produz uma pluma brilhante, mas dá para ver que ele teve sucesso. Agora, o ponto é o seguinte, aqueles vídeos que vimos antes, com todos aqueles mísseis chegando, o que era 50, 100, não sei, 50, 60, 80 mísseis balísticos, nenhum deles foi interceptado, exceto um. Então, como é que se chega a uma taxa de interceptação de 90%? Onde estão todas essas bolas de fogo no céu, sem nada saindo delas? Esse vídeo aí é muito convincente. É uma prova bem forte. Isso já mostra de cara que o que eles estão dizendo é falso. E mesmo um membro do Congresso, junto com sua equipe, deveria ser capaz de entender isso. A gente esperaria que sim. Se ao menos eles falassem comigo. Eu não consigo fazer ninguém no Congresso se envolver. Essa imagem aqui, essa cena que a gente está vendo, é possível que existam mísseis Pak-3 tentando interceptar, mas que a gente não consiga ver e eles tenham errado? Se os Patriot Pak-3 tivessem errado o alvo, a gente veria uma bola de fogo vinda deles. Em outras palavras, como a gente viu no primeiro vídeo, mesmo no Pak-2. Então, seja o Pak-2 ou Pak-3, você ainda vai ver uma bola de fogo. Tenho certeza que veríamos uma bola de fogo vinda deles. Certo. Quase com certeza são mísseis Pak-3 no ar. Nesse caso específico, deve ter havido, quem sabe, talvez dezenas de Pak-3 voando, mas só um deles acertou o alvo. A menos que eles acertem a ogiva, você não vai ver nenhuma bola de fogo do Pak-3. A menos que eles acertem bem na frente daquele míssil que está vindo, não dá para ver, não tem interceptação. Certo. Então você pode voltar para o começo dessa sequência específica, Gary. Não aquela outra. Isso aí mesmo. Beleza. Aqui tem outra sequência. Eu posso te mostrar várias coisas acontecendo aqui quando a gente vê em tempo real, mas agora estamos vendo em câmera lenta. A gente perdeu um ponto brilhante, mas tudo bem. Agora dá para ver uma explosão no chão, então alguma coisa não foi interceptada ali. A gente vê outra ogiva chegando e dá para ver um monte de submunições sendo dispersadas. Depois, um clarão forte. Nesse caso específico, era uma ogiva que tinha submunições e também uma parte grande, única. Então esse negócio não só soltou um monte, centenas de submunições que a gente conseguiu ver. Vamos pegar essa parte. Esse é um pedaço maior dela. Pode seguir. Certo. A gente vê isso de novo. Você queria voltar ou queria seguir em frente? Não, deixa do jeito que está. E aí você vai ver uma versão ampliada disso. Certo. Então ali está a explosão no solo, iluminando as nuvens por baixo, e depois vem a fragmentação e a liberação das submunições. Dá para ver a ogiva, ali embaixo, indo em direção ao solo e explodindo. Certo. E se a gente continuar assistindo um pouco, vai ver outra explosão no chão. Ainda não dá para ver o evento em si, mas se aparece a explosão no solo, significa que não houve interceptação. Pronto, aí está. Foram 4 explosões no solo, então nenhuma interceptação nesse caso. Isso já mostra claramente o que aconteceu. Agora aqui está a imagem ampliada e em velocidade reduzida. Dá para ver direitinho. Agora, cada um desses pontos de luz são pequenas submunições. São submunições. São pequenas munições explosivas que atingem o solo e detonam, como munições antipessoais, não são munições grandes nem pesadas. Aí você vê a explosão aqui e depois vê as submunições caindo. Elas ficam incandescentes. Agora, aqui temos uma tentativa de lançamento de míssil que não deu certo. E depois temos outro exemplo de uma interceptação que aconteceu. Vamos ver a interceptação em seguida. Aí está. Essa foi uma interceptação do Pak-3. Sim, a bola de fogo era grande. Depois diminui, mas continua visível. É uma grande explosão no céu, causada pela detonação da ogiva do míssil balístico.
Você não vê nada do PAC-3 além do fato de que ele detonou essa ogiva. Então, a detonação da ogiva foi... Bom, dá para avaliar o resultado. Mas enquanto isso, todas essas outras coisas não foram interceptadas. Então, por exemplo, por que o céu não está cheio dessas grandes explosões? Temos um míssil Patriot mergulhando em direção ao solo, aliás. Certo, aqui temos a ogiva Al-Fatah, impulsionada por foguete. Essa claramente não foi interceptada. E dá para ver essa faixa brilhante atrás da ogiva. É o motor do foguete que está impulsionando ela. Vou mostrar algumas imagens da ogiva Al-Fatah depois que terminarmos os vídeos, só para você ter uma noção. Porque as contramedidas agora são realmente importantes. Aqui a gente vê um objeto mudando de direção de repente. Dá para saber que ele está mudando de direção porque o solo também deveria se mover de forma repentina. Então, não é a câmera que está se mexendo. É o objeto mesmo que está mudando de direção. É isso que você está vendo. Agora olha só. Esse objeto está literalmente em espiral. Você acha que vai acertar isso com um PAC-3? Quer dizer, não tem a menor chance de acertar. Alme Spiros Inchonor. Isso é uma espiral intencional. Depois eu te mostro e explico como é feita. Aqui tem outra ogiva movida a foguete. Se você olhar ali embaixo à direita, dá para ver uma faixa meio esbranquiçada no canto inferior direito. Aquilo é o motor do foguete da segunda fase de um míssil Sae-Gil. Esses são diferentes tipos de submunições sendo lançadas. Elas estão sendo dispersas em grande altitude. O que eu utilizo numa dessas submunições é mais ou menos como um projétil de artilharia de 155 milímetros. Toisime. Não, isso são mísseis. São mísseis. Sim, mas são submunições. Algo mais parecido tipo munição artilharia MUICM. Então a gente vai ver mais uma interceptação aqui e depois acho que terminamos. É só para dar uma noção. O ponto é que dá para ver essas interceptações, certo? Aqui tá. Essa é uma interceptação. Agora olha para aquela bola de luz. Você não vê nada seguindo depois da bola de luz. Não tem nada continuando. Na outra situação, a gente viu uma bola de luz e algo passando por dentro dela. Isso aconteceu porque o míssil não foi destruído. Então, tudo que precisamos para determinar se houve ou não uma interceptação está disponível nas próprias interceptações. A minha pergunta é, para o governo dos Estados Unidos, para o governo de Israel e para as empresas Raytheon e Lockheed Martin, onde estão as provas de que vocês realmente tiveram interceptações? A Sociedade Americana de Física concordou com a gente que os vídeos contêm as evidências necessárias. O que vocês estão vendo é basicamente nada acontecendo. Só em 2 ou 3% dos casos parece que um míssil balístico foi interceptado. Não é cheio dessas explosões todas. Só nesse vídeo aí, e dá para fazer a mesma coisa com o anterior que você mostrou, se a taxa de interceptação fosse de 90% ou mesmo de 50%, metade dessas coisas estaria fazendo isso. Mas só uma fez. Certo, então sabe, cadê os dados? Eu mencionei isso na última conversa que tive. Tenho falado com algumas pessoas. Tenho servidores leais aos seus governos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com quem venho conversando, soldados, que acreditam que o dever deles é defender o país, não mentir pelos políticos. E o que me disseram é muito preocupante. O que todos eles me disseram, sem exceção, de diferentes instituições e também de diferentes países, é que não existe nenhum dado real sobre o desempenho do sistema Patriot, além de alguns slides dos contratados que afirmam uma taxa de interceptação de 90%. Agora, se o Congresso realmente leva isso a sério, e eu tenho minhas dúvidas sobre o quanto o Congresso leva isso a sério, então, se houver algum assessor ouvindo, por favor, me ligue. Eu prometo que vou atender sua ligação. Vou ser bem educado. Se tiver alguém no Congresso, seja assessor ou não, que veja essa conversa, me ligue.
Eu te passo tudo que você precisa saber para mostrar que o Patriot tem, no máximo, 2 ou 3% de eficácia e não 90%. E eu também te passo perguntas que você pode fazer para os contratados. Por exemplo, eu disse isso para todo mundo, e infelizmente nenhum deles tem força suficiente para isso. Sabe, o que a gente precisa é de um general 4 estrelas que, infelizmente, hoje em dia está mais envolvido com política do que com o trabalho dele como militar. A gente precisa de alguém com peso para simplesmente dizer, eu quero esses dados do contratado. E não é informação sigilosa. A gente está pagando por esses dados. A gente comprou o sistema. A gente está pagando por ele. Então, nos entreguem esses dados, caramba. Não deveria haver nenhuma dúvida de que a gente pode ter acesso a essas informações. Qualquer pessoa no Congresso que tenha influência, qualquer pessoa no governo que tenha poder de ação, deveria conseguir ter acesso a esses dados. É um crime contra o nosso país que ninguém esteja exigindo esses dados das empresas contratadas. Essas empresas estão roubando o povo americano e, ao mesmo tempo, aumentando a vulnerabilidade do próprio país diante de futuros problemas militares, porque nós já temos um grande problema militar. Essas unidades de defesa não são mais capazes de lidar, na verdade nunca foram, com ameaças de mísseis balísticos. Isso é algo importante de saber. A gente já gastou provavelmente perto de $1 trilhão com o sistema Patriot, que supostamente teria capacidade contra mísseis balísticos. $1 trilhão para nada. E vamos gastar mais $1 trilhão se essas empresas conseguirem o que querem. Isso é um absurdo. Ted, isso aqui é mais do que um simples constrangimento político. E nesse ponto dá para entender por que eles pensam assim. É politicamente embaraçoso, porque tudo gira em torno do Irã e da região. A gente vê os resultados nas nossas próprias bases, nas nossas instalações, nas dos nossos aliados, enfim. Mas a parte ativa disso provavelmente já acabou, tirando um ou outro revide aqui e ali. Agora, se a gente entrar numa guerra de verdade contra um adversário como a Rússia, a China ou até mesmo a Coreia do Norte, que sem dúvida tem um número bem grande de mísseis, ou se voltarmos a um confronto com o Irã e eles passarem a atacar outros alvos fora desse alcance atual, aí sim a gente pode se ver numa situação muito difícil, quase ou até completamente sem defesa. Com certeza. E se essa má gestão da OTAN acabar levando os russos a começarem a atacar a Europa Ocidental, o que eu realmente espero que não aconteça, eu rezo por isso todos os dias, mas se os russos começarem a atacar a Europa Ocidental com mísseis balísticos, vocês não vão ter nenhuma ajuda, nenhuma defesa contra esses mísseis. Nenhuma. Zero. Então, os europeus ocidentais que estão gritando que querem uma guerra com a Rússia deveriam pensar mais de 2 vezes, ou até mais de 3, antes de entrar numa guerra com a Rússia, em que mísseis balísticos estariam caindo sobre a Europa Ocidental. Aliás, deixa eu só acrescentar uma coisa. O Gary mencionou isso. Ele está falando dos sistemas THAAD. Você tem algum dado que mostre se existe alguma diferença entre a interceptação do THAAD e a do PAC-3? Não, a gente não tem dados sobre o THAAD, mas sabemos que o THAAD não pode estar interceptando nada, porque se as ogivas conseguem manobrar em alta altitude, então o THAAD simplesmente nunca conseguiria interceptá-las. O THAAD precisa saber o ponto exato de interceptação para poder lançar o interceptador. Leva centenas de segundos para o interceptador chegar até esse ponto, e se a ogiva fizer pequenas manobras durante esse intervalo de cerca de 100 segundos, quando o interceptador chegar lá, ele não vai conseguir ajustar o suficiente para acertar a ogiva. Então a gente sabe pelas características dessas ogivas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ted. Talvez você não tenha dados sobre isso, então posso estar te colocando numa situação difícil aqui. Você tem alguma informação sobre o outro lado dessa equação? Digamos, do lado da Rússia ou da China. Eles têm interceptores ou enfrentam o mesmo problema para interceptar nossos mísseis?
Bom, se os nossos mísseis não fizerem manobras, eles têm mais chance. E uma chance melhor, 3%, 5, 7. Eu simplesmente não sei como fazer esse tipo de avaliação. Eles com certeza estavam se saindo muito bem contra os ATACMS. Mas o ATACMS não é um míssil balístico. O ATACMS é lançado como se fosse um míssil balístico, só que depois ele entra na atmosfera e começa a planar. E quando chega ao fim desse voo planado, perto do alvo, ele está viajando a cerca de 1 km por segundo. Então é como se fosse uma aeronave supersônica. Uma aeronave supersônica está bem dentro da faixa de destruição de um míssil típico de defesa aérea. E os russos estavam com altíssima confiabilidade, destruindo os ATACMS. Mas isso acontecia porque eles não eram mísseis puramente balísticos. A velocidade deles era bem menor. Em vez de chegarem a 2,5 ou 3 km por segundo, vinham a 1 km por segundo. Então, a velocidade de cruzamento é um parâmetro muito importante. Deixa eu explicar isso melhor. Se eu tenho um alvo de míssil, eu preciso detectar esse míssil com antecedência suficiente para conseguir ajustar minha mira e acertar. Agora, se eu só o vejo a uma certa distância e ele vem muito rápido, ele vai simplesmente passar antes que eu consiga reagir. Então eu preciso enxergar ele de mais longe para lidar com uma velocidade de cruzamento maior. E parece que uma velocidade de cruzamento de mais ou menos 1 km por segundo é o limite do que esses interceptores de defesa aérea modificados conseguem fazer. Mas quando a velocidade chega a 2, 2,5, 3 km por segundo, na verdade, as velocidades de cruzamento chegam a 4 km por segundo, porque o míssil vem em direção a Israel a 3 km por segundo e o meu interceptor vai a 1,5. Então, a velocidade de cruzamento é de 4,5 km por segundo. Ou seja, não é nada fácil para o interceptor. Temos um problema sério aí. Sim, nós fazemos isso. Um contrato de 4,7 bilhões de dólares para mais do que já não está funcionando. E eles ainda têm muito orgulho disso. Tenho certeza de que esse cara está sorrindo. 4,7 bilhões de dólares por não fazer nada. Eu não estaria sorrindo porque me sentiria culpado por roubar o contribuinte. Mas esse cara claramente não sente culpa nenhuma. Pelo visto, não mesmo. Pois é. Olha, a gente tem as provas. Você mostrou tudo ali. É incontestável. Não dá para negar que o que você apresentou ali não bateu 90%. Na verdade, acho que os dois tinham uma única intercepção entre todos. E isso levanta algumas perguntas bem sérias. Você devia estar vendo essas coisas por toda parte. Sim. Você deveria ver as ogivas chegando, bum, bum, e nada caindo no chão. Nem perto. Nem perto. Nada. De jeito nenhum. Então esse sistema simplesmente não está funcionando. Mas eles vão ficar felizes em vender isso para você, para o povo americano. E também vão ficar felizes em colocar em risco, e eu quero enfatizar isso porque me deixa furioso, mais até do que roubar do povo americano, colocar em risco a segurança futura do nosso país. Porque se há um problema com esse sistema, a gente precisa tentar fazer ajustes de planejamento, de estratégia e de tática da melhor forma possível para lidar com essa enorme deficiência. Eu não tenho certeza de quais ajustes precisam ser feitos, mas posso dizer o seguinte: fingir que você está interceptando essas ameaças, quando elas só vão ficar maiores e mais sofisticadas, é uma péssima escolha para planejar a segurança nacional. Sabe, Ted, o lado irônico, para não dizer perverso, disso tudo é que a gente já tinha feito uma versão parecida, com alguns desses mesmos tipos de vídeos da guerra de 12 dias do ano passado, e não houve nenhuma mudança na falta de desempenho antes disso. Então a gente já sabia disso, de forma bem clara, antes. Agora temos mais uma confirmação. Exatamente. E veja só, isso não impediu o próximo contrato de 4,7 bilhões de dólares. Deixa eu enfatizar isso.
Claro, Não existe nenhuma dúvida técnica de que os vídeos mostram exatamente o que você precisa saber, se o objetivo é entender a taxa de interceptação do sistema Patriot. Nenhuma dúvida mesmo. Os vídeos trazem essa informação. Então, por que o governo e a empresa contratada não estão usando isso? E por que estão dizendo que é 90%, quando está claro, sem ambiguidade nenhuma, que a taxa real é de 2 ou 3%? Talvez. E olha, não tem como discutir com o vídeo. Tá ali bem na frente de todo mundo para ver. Bom, a gente não tem nem como dizer o quanto agradece por você ter vindo aqui. Tudo de novo. Agora, vamos evitar mais uma. Não vamos ter um terceiro déjà vu, porque, da próxima vez, o custo pode ser bem maior. Vai ser assim, sabe? Se a gente tiver uma guerra na Europa, se a gente acabar gastando uma fortuna, enfim, é essa a situação. Certo. Como eu disse, muito obrigado. A gente realmente precisa saber a verdade, e eu espero que haja membros do Congresso ou pessoas da equipe assistindo a isso e que entrem em contato com você. Espero mesmo que entrem em contato com você. Escreve para mim. Eu tenho muito mais coisa para te contar. Olha, se eu tiver tempo, eu vou aí conversar com você. Eu até pago do meu próprio bolso, que sinceramente me irrita demais. Pagar para prestar um serviço para o Congresso e o Congresso nem dá atenção. Então, desculpa. Tô sendo direto porque não tô satisfeito. E afinal, eu também sou cidadão. É isso aí. Estamos com você. Eles estão aparecendo na sua tela agora. Esse é o nosso endereço de e-mail e você pode escrever para ele que a gente encaminha para o Daniel Davis. Se alguém quiser, a gente faz essa ponte, porque adoraríamos ver vocês conectados. Com certeza. E se você quiser se reunir comigo em particular para que o pessoal da sua organização não fique sabendo, me avisa. A gente dá um jeito de fazer isso. A gente vai fazer isso. Olha, muito obrigado. De verdade. Sério, a gente agradece mesmo. Eu não fico tentando convencer você a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações. Mas tem um jeito de você ajudar a gente. Se inscreve, deixa o like e compartilha isso com alguém que você gosta.